Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Dois furacões de alta intensidade em menos de uma semana. 3 furacões ao mesmo tempo no Oceano Atlântico. Isso é culpa do aquecimento global? Bom, nós estamos no pico da temporada de furacões. E é normal que se formem mais de 20 furacões no ano. Até agora não há nenhum indício de que o aquecimento global esteja mudando o número de furacões. Mas há cada vez mais evidências de que o aquecimento está, sim, deixando os furacões cada vez mais fortes. Por quê? Porque o principal combustível para um furacão é a água do mar mais quente. Desde a Revolução Industrial, quando começamos a usar carvão, petróleo, os combustíveis fósseis que provocam o aquecimento global, o planeta já está 1 grau mais quente. Só que isso é a média. Em alguns lugares, esquenta mais. Para se formar um furacão, é preciso que a superfície do oceano esteja em quase 28 graus. É bem quente. Bem mais do que as praias do Nordeste, com água a 23 graus. Mesmo a temperatura das do Rio no ano passado, quando tivemos alguns dias de Caribe, até com cardumes de sardinhas dando espetáculo. A receita para formar um furacão se completa com alta umidade no ar e ventos de direção contrária que se encontram. Os furacões do Atlântico começam como tempestades no norte da África e sempre vão na direção oeste. Conforme avançam sobre o oceano, vão se juntando e sugando o calor da água. Mais vapor se forma, aumenta a umidade, que por sua vez alimenta o furacão. Ele perde força se encontra água fria ou terra. Essa imagem de satélite mostra como, depois de sugar a energia do calor, o furacão deixa um rastro de água mais fria. Quanto mais calor, mais água se concentra no furacão. A água quente do Caribe é para o furacão como gasolina para o fogo. A cada grau a mais na água, aumenta em 7% a umidade do ar. O Harvey, que atingiu a cidade de Houston, no Texas, derramou 1,30 m de água em apenas uma semana. Isso é quase o que chove na cidade de São Paulo num ano inteiro. A chance de ter uma tempestade com tanta água quanto o Harvey é de 0,2%, ou seja, uma a cada 500 anos. E agora vemos 3 furacões ao mesmo tempo. Um deles, o Irma, um dos mais fortes já registrados. A categoria 5, a mais alta, começa com ventos de 250 km por hora. O Irma arrasou ilhas inteiras no seu caminho com ventos de quase 300 km por hora. Perdeu força ao chegar à costa americana, mas continua extremamente perigoso, capaz de causar destruição a mais de 100 km do seu centro, o olho do furacão. Tudo isso é coincidência? Para os cientistas, é consequência. Novos estudos mostram que a intensidade dos furacões está aumentando nos últimos 30 anos, junto com o aumento da temperatura do planeta. É a realidade confirmando as previsões. A conta do aquecimento já chegou. Para medir uma das maiores tempestades da história, meteorologistas americanos fazem o que parece impossível. Entram no olho do furacão. Essa equipe se prepara para uma operação arriscada. São pilotos e cientistas do governo americano que estudam furacões. Só que o trabalho deles não é feito à distância, mas sim de dentro da tempestade. Na alta temporada, os chamados caçadores de furacão decolam de uma base no centro da Flórida e seguem na direção das tormentas. Nos últimos dias, o destino foi o Irma. No canto direito da tela está o tenente Robert Mitchell, piloto experiente nessas missões. A gente usa uma aeronave militar dos anos 50, feita para ser muito robusta. Os motores são turbo-hélice, que aguentam bem as turbulências e os ventos fortes. Os 2 aviões do Centro Nacional de Furacões têm voado todo dia para coletar informações em tempo real.
Cada avião é equipado com 3 radares, um no bico, outro na parte de baixo e o terceiro na traseira. Além disso, carrega vários cilindros que servem como pequenos laboratórios voadores. Eles são lançados pela parte inferior do avião e abrem um paraquedas. Cada um carrega um sensor que capta e transmite dados como temperatura, umidade e velocidade dos ventos. É um instrumento descartável. Quando chega na água, afunda e acabou. Mas tem uma função fundamental, porque seria muito arriscado para nós chegar tão próximo do mar. Os pilotos são militares e recebem treinamento para voar em condições climáticas extremas. Além deles, há sempre a bordo uma equipe técnica e um meteorologista. O meteorologista, que chamamos de diretor do voo, vai nos guiando para que a gente possa navegar com segurança na tempestade. Eles são os especialistas. A gente apenas dirige um ônibus grande. E é com esse time que vamos agora para o olho do furacão. O avião se aproxima do miolo do Irma e cruza o poderoso paredão de nuvens. É importante chegar ao olho do furacão para medir a pressão atmosférica, um dado que ajuda a entender a potência da tempestade. Entrar no olho do furacão, no momento em que ele era categoria 5, olhar o céu azul e a parede de nuvens ao nosso redor. Essa é uma visão que eu nunca vou esquecer. Tão calmo por dentro e tão devastador por fora. O Fantástico de amanhã vai apresentar todos os lados de um debate nacional. Liberar ou não a exploração de minério na reserva Renca, entre o Amapá e o Pará. O repórter Ernesto Palha viajou até os confins da Amazônia para mostrar o que está acontecendo no centro da polêmica. A menos de 1 hora em linha reta de Macapá, a capital do Amapá, no meio da selva, em plena área supostamente protegida pela Renca, encontramos pelo menos 12 pistas e diversas áreas de garimpo. Tudo ilegal. Os índios não querem nem saber de garimpos. E mesmo nas áreas de mineração legal, algumas práticas são arriscadas. Agora aqui eu coloquei o mercúrio que é para poder ligar o ouro. E você pôr a mão assim no mercúrio não te contamina? Não. Uma arena superfaturada e pouco usada. O repórter secreto revela as maracutaias na construção da Arena das Dunas em Natal. Ela foi feita para a Copa e hoje o que menos tem é futebol. Até casamento acontece aqui. A auditoria apurou um dano já realizado de 100 milhões de reais de superfaturamento. O Fantástico investiga o que realmente aconteceu na operação da Polícia Civil de São Paulo, que terminou com a morte de 10 bandidos de uma vez. E direto da Flórida, a cobertura completa do furacão Irma, que está devastando o estado em que moram e por onde passeiam milhares de brasileiros. É o tempo, é a notícia, é fantástico, você vai ver. Já estamos com a queridíssima Carol Cimenti, ela está com a gente desde manhã, acompanhei a Carol junto com a Sandra Coutinho de manhã, falando ainda da rua ali da entrada de uma garagem, mas agora não tem jeito, está fortíssimo, aí a gente pode ver a força dos ventos. Carol, o que você conta da situação, aonde você está, aí em Miami e no restante da Flórida? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Olha, vou ser bem sincera com vocês, ainda estou com a respiração ofegante, porque vou resumir a situação da nossa equipe, de como a gente está conseguindo trabalhar nesse momento, já que a gente está num hotel que claramente está sem energia elétrica, assim como outras, se não me engano, 2 milhões e 300 mil pessoas atualmente no estado da Flórida. A previsão era que 3 milhões, 4 milhões de residências ficassem sem energia elétrica durante a passagem do furacão Irma pela Flórida, então tá dentro do previsto, né? Mas é complicado para quem trabalha com televisão trabalhar sem energia elétrica, então a gente corre para onde está o nosso carro, para tentar carregar os nossos equipamentos, telefone, para poder ter comunicação com vocês e depois
tem que subir os andares a pé, né? Porque não tem elevador funcionando sem energia elétrica. Então, dificulta o trabalho de todo mundo. Claro, quem não está trabalhando, quem está aqui só se protegendo da passagem desse furacão, é um dia muito tenso, né? A gente está vendo o furacão passar pela janela, preocupado se o carro não vai ser inundado com a subida de água, preocupado se o hotel realmente vai resistir, e resiste. O hotel à prova de furacão está realmente comprovado que por esse furacão vai passar intacto. E também sem energia, então não pode ver televisão, a bateria do celular já vai acabando, todo mundo lá fica no lobby do hotel, o ar-condicionado já não funciona. Vocês podem ver que eu também estou suada, porque o clima na Flórida, apesar de ter ficado quase 10 graus menos quente hoje comparado a ontem, claro que ainda está quente, muito úmido com toda essa chuva. Então, isso mostra um pouco o quanto o furacão atrapalha a vida. E a gente está falando do furacão aqui em Miami, né? Que, como vocês estavam falando, o furacão Irma mudou completamente de rota, foi para o oeste do estado da Flórida. Então, o que a gente está vendo aqui é um grau muito menos forte, muito menos potente do que está acontecendo lá do outro lado do estado, né? E aí, as informações que nós temos é que esse furacão, vocês certamente já falaram sobre isso, ele caiu para a categoria 2. Essa é uma excelente notícia, principalmente para as cidades que ainda vão receber a passagem do olho desse furacão. Eu estou falando de Tampa, que é a cidade mais populosa no oeste do estado da Flórida e que estava prevendo um desastre nas últimas 12 horas, quando ficou claro, cravado, que o olho passaria por ela, estava prevendo aí um grande desastre. No fim, o furacão foi praticamente, o olho do furacão se moveu praticamente todo para o mar e depois voltou um pouco para o território na previsão, né, dos meteorologistas americanos. Fez aí uma entrada em terra, o que eles chamam de landfall, fez esse landfall em Marco Island. E aí é importante a gente dizer que, apesar de Marco Island não ser muito populosa normalmente, é uma cidade de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas aposentadas, enfim, uma cidade muito pacata, tem ilhas, né, e tem várias marinas. Ali se sabe que todo lado, na verdade, oeste da Flórida estava preparado para a chegada do furacão, mas teve que correr aí. Mais pessoas, muito mais pessoas, procuraram abrigos ontem, né, no último dia, porque com essa mudança de trajeto. Então, o medo é que em Marco Island, ou Ilha Marco, nem tantas pessoas tenham se protegido o suficiente para um landfall, para a entrada de um furacão. Quando chegou lá era categoria 3, um furacão muito potente, muito importante. Claro que nada se compara à devastação que esse furacão causou em Key West, que foi onde ele chegou nos Estados Unidos em primeiro lugar na manhã de hoje, né? no início da manhã de hoje. Lá, a devastação é tanta que a informação que nós temos é que tudo está embaixo d'água. Maria. Agradeço demais aí a participação da Carol e sempre lembrando que já foram confirmadas 3 mortes no estado da Flórida. Aparentemente, essas 3 pessoas saíram de suas casas, saíram de seus prédios, pegaram um carro. Uma delas era uma policial que tinha ido pegar mantimentos. Então, evidentemente, as orientações são para que qualquer pessoa que esteja perto daquele local do sul da Flórida que não saia de casa, evidentemente. São os especialistas. A gente apenas dirige um ônibus grande. E é com esse time que vamos agora para o olho do furacão. O avião se aproxima do miolo do Irma e cruza o poderoso paredão de nuvens. É importante chegar ao olho do furacão para medir a pressão atmosférica, um dado que ajuda a entender a potência da tempestade. Entrar no olho do furacão, no momento em que ele era categoria 5, olhar o céu azul e a parede de nuvens ao nosso redor. Essa é uma visão que eu nunca vou esquecer. Tão calmo por dentro e tão devastador por fora.
O Fantástico de amanhã vai apresentar todos os lados de um debate nacional. Liberar ou não a exploração de minério na reserva Renca, entre o Amapá e o Pará. O repórter Ernesto Palha viajou até os confins da Amazônia para mostrar o que está acontecendo no centro da polêmica. A menos de uma hora em linha reta de Macapá, a capital do Amapá, no meio da selva, em plena área supostamente protegida pela Renca, encontramos pelo menos 12 pistas e diversas áreas de garimpo. Tudo ilegal. Os índios não querem nem saber de garimpos. E mesmo nas áreas de mineração legal, algumas práticas são arriscadas. Agora aqui eu coloquei o mercúrio que é para poder ligar o ouro. E você pôr a mão assim no mercúrio não te contamina? Não. Uma arena superfaturada e pouco usada. O repórter secreto revela as maracutaias na construção da Arena das Dunas em Natal. Ela foi feita para a Copa e hoje o que menos tem é futebol. Até casamento acontece aqui. A auditoria apurou um dano já realizado de 100 milhões de reais de superfaturamento. O Fantástico investiga o que realmente aconteceu na operação da Polícia Civil de São Paulo, que terminou com a morte de 10 bandidos de uma vez. E direto da Flórida, a cobertura completa do furacão Irma, que está devastando o estado em que moram e por onde passeiam milhares de brasileiros. É o tempo, é a notícia, é fantástico, você vai ver. Já estamos com a queridíssima Carol Cimenti, ela está com a gente desde manhã, acompanhei a Carol junto com a Sandra Coutinho de manhã, falando ainda da rua ali da entrada de uma garagem, mas agora... É o tempo, é a notícia, é fantástico, você vai ver. Já estamos com a queridíssima Carol Cimenti, ela está com a gente desde manhã, acompanhei a Carol junto com a Sandra Coutinho de manhã, falando ainda da rua ali da entrada de uma garagem, mas agora não tem jeito, está fortíssimo, aí a gente pode ver a força dos ventos. Carol, o que você conta da situação, aonde você está, aí em Miami e no restante da Flórida? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Olha, vou ser bem sincera com vocês, ainda estou com a respiração ofegante, porque vou resumir a situação da nossa equipe, de como a gente está conseguindo trabalhar nesse momento, já que a gente está num hotel que claramente está sem energia elétrica, assim como outras, se não me engano, 2 milhões e 300 mil pessoas atualmente no estado da Flórida. A previsão era que 3 milhões, 4 milhões de residências ficassem sem energia elétrica durante a passagem do furacão Irma pela Flórida. Então, tá dentro do previsto, né? Mas é complicado para quem trabalha com televisão trabalhar sem energia elétrica. Então, a gente corre para onde está o nosso carro, para tentar carregar os nossos equipamentos, telefone, para poder ter comunicação com vocês. E depois tem que subir os andares a pé, né? Porque não tem elevador funcionando sem energia elétrica. Então, dificulta o trabalho de todo mundo. Claro, quem não está trabalhando, quem está aqui só se protegendo da passagem desse furacão, é um dia muito tenso, né? A gente está vendo o furacão passar pela janela, preocupado se o carro não vai ser inundado com a subida de água, preocupado se o hotel realmente vai resistir, e resiste. O hotel à prova de furacão está realmente comprovado que por esse furacão vai passar intacto. E também sem energia, então não pode ver televisão, a bateria do celular já vai acabando, todo mundo lá fica no lobby do hotel, o ar-condicionado já não funciona. Vocês podem ver que eu também estou suada, porque o clima na Flórida, apesar de ter ficado quase 10 graus menos quente hoje comparado a ontem, claro que ainda está quente, muito úmido com toda essa chuva. Então, isso mostra um pouco o quanto o furacão atrapalha a vida. E a gente está falando do furacão aqui em Miami, né? Que, como vocês estavam falando, o furacão Irma mudou completamente de rota, foi para o oeste do estado da Flórida. Então, o que a gente está vendo aqui é um grau muito menos forte, muito menos potente do que está acontecendo lá do outro lado do estado, né? E aí, as informações que nós temos é que esse furacão, vocês certamente já falaram sobre isso, ele caiu para a categoria 2, essa é uma excelente notícia, principalmente para as cidades que ainda vão receber a passagem do olho desse furacão. Eu estou falando de Tampa, que é a cidade mais populosa no oeste do estado da Flórida e que estava prevendo um desastre nas últimas 12 horas. Esse furacão é um dia muito tenso, né? A gente está vendo o furacão passar pela janela,
preocupado se o carro não vai ser inundado com a subida de água, preocupado se o hotel realmente vai resistir, e resiste. O hotel à prova de furacão está realmente comprovado que por esse furacão vai passar intacto. E também sem energia, então não pode ver televisão, a bateria do celular já vai acabando, todo mundo lá fica no lobby do hotel, o ar-condicionado já não funciona. Vocês podem ver que eu também estou suada, porque o clima na Flórida, apesar de ter ficado quase 10 graus menos quente hoje comparado a ontem, claro que ainda está quente, muito úmido com toda essa chuva. Então isso mostra um pouco o quanto o furacão atrapalha a vida. E a gente está falando do furacão aqui em Miami, né? Que, como vocês estavam falando, o furacão Irma mudou completamente de rota, foi para o oeste do estado da Flórida. Então, o que a gente está vendo aqui é um grau muito menos forte, muito menos potente do que está acontecendo lá do outro lado do estado, né? E aí, as informações que nós temos é que esse furacão, vocês certamente já falaram sobre isso, ele caiu para a categoria 2. Essa é uma excelente notícia, principalmente para as cidades que ainda vão receber a passagem do olho desse furacão. Eu estou falando de Tampa, que é a cidade mais populosa no oeste do estado da Flórida e que estava prevendo um desastre nas últimas 12 horas, quando ficou claro, cravado, que o olho passaria por ela. Estava prevendo aí um grande desastre. No fim, o furacão foi praticamente, o olho do furacão se moveu praticamente todo para o mar e depois voltou um pouco para o território na previsão, né, dos meteorologistas americanos. Fez aí uma entrada em terra, o que eles chamam de landfall, fez esse landfall em Marco Island. E aí é importante a gente dizer que, apesar de Marco Island não ser muito populosa normalmente, é uma cidade de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas aposentadas, enfim, uma cidade muito pacata, tem ilhas, né, e tem várias marinas. Ali se sabe que todo o lado, na verdade, oeste da Flórida estava preparado para a chegada do furacão, mas teve que correr aí. Mais pessoas, muito mais pessoas, procuraram abrigos ontem, né, no último dia, porque com essa mudança de trajeto. Então, o medo é que em Marco Island, ou Ilha Marco, nem tantas pessoas tenham se protegido o suficiente para um landfall, para a entrada de um furacão. Quando chegou lá era categoria 3, um furacão muito potente, muito importante. Claro que nada se compara à devastação que esse furacão causou em Key West, que foi onde ele chegou nos Estados Unidos em primeiro lugar na manhã de hoje, né? No início da manhã de hoje. Lá, a devastação é tanta que a